fisiologicamente, vamos dizer assim, no inseto, Uhum. o que o silício vai fazer nele que ele impede o desenvolvimento, o inseto não fecha o ciclo? Mas o problema é o seguinte, é um inseto que tolera mais temperaturas altas do que o normal dos pulgões. Certo. A fecundidade dele não abaixa em temperaturas que normalmente a fecundidade dos pulgões abaixa. O que o senhor vê em relação à ocorrência de pulgão nessas culturas que a gente tem aqui na região? Eu acredito muito que a gente não vai chegar lá em 2035 com esse inseto, Com esse problema que tem continuando sendo hoje. problema, porque eu acho que a resistência de plantas vai resolver. O aluno que chega vindo de um grupo, mesmo que seja um grupo que não vá ser aquela área que ele vai atuar, né? Ele já vem melhor preparado para lidar com colegas do trabalho, para trabalhar em equipe, para tomar iniciativa. Então é muito importante, né? O alado, quando ele tá com fome, ele vai para luz branca. Ele ia Certo. voar para cima, direção do sol, vamos dizer assim, de uma maneira mais grosseira. Aham. E aí ele migra. Escapando, vamos dizer assim, por conta do ambiente e também pela ausência de um parasitoide Exatamente. que acontece de forma natural. Porque- Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. E como todo bom começo de episódio, nossas recomendações. Já está inscrito no canal? Se ainda não, se inscreve aqui, deixa o seu like, né, o seu comentário sobre o episódio que nós vamos começar agora e todos aqueles que você já assistiu, eu tenho certeza que você nos acompanha aqui. Eu peço isso justamente porque quando nós recebemos as curtidas, os comentários, quando você compartilha o nosso episódio, o algoritmo aqui do YouTube, do Spotify, seja de onde for, entende que o conteúdo é bom, é relevante e entrega para mais gente. Então eu peço para você essa contribuição. E eu gostaria também de agradecer os nossos patrocinadores que estão conosco aqui nesse episódio, Biosfera Consultoria e Agribela Tecnologias Biológicas. Para você que é da região de Curitiba, trabalha com uvas, acesse aqui a Biosfera, a Francelise, que já esteve conosco, inclusive aqui no podcast, dá toda a assessoria, consultoria para que você tenha melhores produtividades, né, e no manejo de uva, e a Agribela Tecnologias Biológicas, que é uma empresa focada no desenvolvimento de diferentes ferramentas, principalmente para o monitoramento de pragas. Muito obrigada a essas empresas que estão aqui apoiando o MIP em Dia Podcast. E sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio. Eu vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje, que é o Marcos Vinícius Sampaio. Possui graduação em agronomia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em agronomia, entomologia, já sabem que o episódio vai ser cheio de coisas, né? Pela Universidade Federal de Lavras. Atualmente ele é professor associado da Universidade Federal de Uberlândia, tem experiência na área de agronomia com ênfase em entomologia agrícola, atua principalmente no controle biológico de pulgões com parasitoides, e aqui temos todos os nomes científicos que a gente vai falar já já, e também na resistência de plantas induzidas pelo silício. Ele faz parte da diretoria da seção regional neotropical da International Organization for Biological Control, a IOBC, desde julho de 2010 e é coordenador do grupo de trabalho em parasitoides da região neotropical, GT Paraneotrop, da IOBC também, desde 2012. Além disso, é membro do Conselho Fiscal da Sociedade Entomológica do Brasil desde 2016 e foi representante regional da SEB de maio de 2011 a janeiro de 2013, um currículo super extenso e vasto com vocês, professor Marcos Vinícius. Muito obrigada pelo convite e por estar aqui. O prazer é meu, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de lembrar do meu nome. Ah, imagina, eu que fiquei bastante feliz, professor, é um prazer recebê-lo aqui. Eu gosto muito, né, de receber professores, porque eu admiro muito, né, todos os que foram meus professores, são, quando a gente está na vida profissional, a gente deve muito aos professores, né, principalmente quando são da área, então é sempre bom receber pessoas da academia, até porque aqui a gente fala muito pro produtor, pro pessoal que já tá a campo, e muitas vezes a gente se esquece da importância da academia, né, de toda essa base, então é legal trazê-los aqui pra gente relembrar dessas coisas importantes. Excelente. Muito bom. Bom, então vamos começar, né, gente? E aqui eu tenho algumas perguntas. Vamos começar pelo começo. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, como é que chegou até aqui,
por que a entomologia, né? Como é que foi essa escolha aí? Porque é sempre legal a gente entender um pouquinho das decisões aí dos convidados. Se a gente for pensar assim, bem lá do início mesmo, né? Meu pai tinha um pedaço de terra, uns 900 metros quadrados, e ele produzia alimento para nós. Horta, fruta, que legal. Porco, galinha, coisas aqui assim. Mesmo? Não, eu sou do interior do Rio de Janeiro, de Valença. E isso despertou em mim um certo amor pela produção vegetal, né, principalmente. Aí eu fui para o Colégio Técnico Agrícola, uma escola bem pequenininha. Nós éramos 6 alunos dentro da sala de aula. Era até pouco provável de eu conseguir passar na Universidade Federal. E aí eu estudei muito, fiquei muito tempo, fiz cursinho, né? Ainda bem tive condição de fazer um cursinho. E entrei na Federal Rural do Rio de Janeiro. E lá, logo na primeira cadeira de entomologia, me apaixonei. É apaixonante, né? Não tem como. Não tem. E aí, a partir dali, eu falei, não, eu quero ser entomologista. Quero saber como que eu trabalho com insetos. O que eu tenho de profissão que eu posso ir atrás para trabalhar com insetos. Ali foi assim, amor à primeira vista mesmo. Que legal. E aí eu lembrava do meu tempo de infância, que uma das brincadeiras preferidas era pôr formiga para brigar e ficar atrás dos bichinhos. Essa eu nunca vi, briga de formigas, interessante. Elas não brigam com facilidade, nós temos que forçar muito. Mas acaba que eu conseguia. Que legal. E aí eu entrei nos estágios, nas coisas, e aí a partir daí foi entrar na pós-graduação, descobri, falei, não, quero ser professor, então vou para um lugar onde tenha doutorado. Aí Lavras não tinha ainda, a minha turma foi a segunda turma de doutorado. De Lavras. E lá, assim, eu me encontrei mesmo, né? Eu ficava direto lá, trabalhava o tempo todo, adorava. Sim. Quem que cuidava dos bichos no Natal, no Novo Carnaval, era eu, né? Então... E quem escolhe trabalhar com entomologia especificamente com os insetos vivos, né? Não sendo taxonomia, não tem Ano Novo, não tem Natal, não tem Carnaval, não tem nada, né? Não tem. Assim, eu sempre revezava, né? Você pede para revezar, mas aí sempre quem tava lá era eu, né? Então ficava... Acabou que eu já comecei a ficar oficialmente no laboratório. Como responsável pela criação. Formiga, bicho da seda. Olha só. Barata, tudo que tinha, acabava que eu alimentava, pelo menos durante esse tempo que não tinha ninguém, nem os técnicos tinham, né? Sim. E aí, o nome do senhor é muito forte em pulgão, né? Como é que veio o pulgão na história? Perdão. A minha orientadora é uma das primeiras pessoas no Brasil a trabalhar com pulgões, que é a Wanda Bueno. Ah, professora Wanda, sim. E aí, assim que chegou, automaticamente trabalhar com pulgão, mas ela sempre trabalhou com joaninha. Só que quando eu cheguei, foi justo o semestre que ela estava voltando de um pós-doc nos Estados Unidos com parasitóide de pulgão. E ela veio sedenta para trabalhar com isso. Entender melhor tudo isso. E aí, tipo, me colocou no grupo lá para trabalhar com parasitóide de pulgão e aí foi. E aí eu na verdade, o pulgão para mim é um substrato para trabalhar com parasitóide. Com parasitóide, exato. Foi durante muitos anos. Mudou depois que eu vim para Uberlândia, né? Entendi. Mas aí eu trabalhei muito com parasitóide de pulgões e assim, na época não tinha ninguém para identificar os bichos. E aí eu entrei em contato com o professor Stari, que é um dos maiores especialistas do mundo na taxonomia de parasitóide, porque eu não estava conseguindo entender a literatura. Tinha muito nome que, nossa, eu imagino. Que batia. Ainda mais de coisa nova, né? Você tem ali, isso a gente tá falando de início da década de 2000? Foi 1997 que eu entrei. Final da década de 90. Então pegou ali fim da década de 90. E assim, não tinha literatura em português, nem uma revisão do Brasil que a gente pudesse Esse entender. Professor é de onde? Da República Tcheca. República Tcheca. E ele já tinha passado um tempo no Brasil, ele já passou um tempo em Cuba, então no Chile, há muitos anos atrás, né? E aí eu fui entrando em contato com ele para aprender a identificar, para entender o que está acontecendo. Entendi. E aí, a partir daí, eu fiz a revisão de quais são as espécies que tem no Brasil, e fiz muito levantamento para saber qual parasitóide que parasita qual pulgão, que parasita que ocorre qual planta. Então eu não tinha nada, eu tive que fazer um berço inteiro para, a partir daí, eu comecei a pensar os trabalhos, principalmente da minha tese de doutorado.
Porque durante o mestrado eu trabalhei muito em cima disso. Então tudo começou com taxonomia mesmo, essa revisão para conhecer as espécies e depois partir para outros tipos de trabalho. Porque na verdade a minha dissertação era em cima de biologia do parasitóide. Do parasitóide. Só que como eu não entendia nada e não tinha nada para você pegar, para você entender como fazer, eu comecei a estudar taxonomia. Entendi. E aí do pulgão também, tudo. Aí o pulgão entra, porque você tem que saber qual espécie de pulgão, você tem que aprender a identificar. Justamente. E aí os parasitoides são... Tô procurando aqui, tudo bracônide, né? Que na verdade a gente tem 2 grupos de parasitoide primário, o bracônide e o afelínide. As minhas colegas de afelínide estão até hoje com especialistas nos Estados Unidos que eu não recebi de volta para saber quais são as espécies que eu encontrei várias amostras. Mas acontece, eles têm muito trabalho, muito difícil. E essas coletas foram todas feitas aqui no Brasil? Inclusive uma boa parte em Uberlândia. Legal. E assim, encontrei coisas diferentes, mas é muito difícil identificar. A gente tem poucos taxonomistas desse grupo, né, que é calcidóide. Dentro de calcidóide a gente tem várias famílias, então assim, praticamente cada família é um mundo, né? Meu Deus, tô lembrando das aulas. Tá me dando até uma batedeira aqui no coração. Eu fiz o mestrado na UFPR, né, e lá muitos dos professores são bem voltados ali para taxonomia. Sim. Confesso que é uma área que não me atrai muito. É bem complexa, mas admiro vocês todos que têm paciência para identificar um trabalho extremamente importante, né? Na verdade, tudo que vem depois depende da identificação e da correta taxonomia ali dos insetos. Esse era o principal problema, porque o que acontecia? A gente mandava para a República Tcheca, tudo que a gente mandava voltava com o mesmo nome. E era tudo diferente. Eu falei, não, então... Não é possível. O que a gente está achando que é diferente não é o ponto que determina a espécie. Sim. Então eu tive que correr atrás mais por isso mesmo. Entendi. E aí, trazendo um pouco agora mais para o presente, eu tenho discutido bastante, recebido muitas perguntas de 2 anos para cá, falando especificamente da cultura do milho. Pulgão tem chamado mais atenção, né? Eu sempre falo que ele sempre esteve por aí, mas por muitos fatores, incluindo manejo, produtos, enfim, ele tem se destacado. Mas não vamos pensar aqui na região, né? Uberlândia é uma região que tem várias culturas, desde HF, cereais, enfim. Eu vejo que no sorgo ele tem uma importância maior do que propriamente dito no milho. O que o senhor vê em relação à ocorrência de pulgão nessas culturas que a gente tem aqui na região? Com relação ao milho, o problema da transmissão de virose. Perfeito. Né? A gente está muito de olho nas doenças transmitidas pela cigarrinha e muita coisa pode ser transmitida pelo pulgão também, que está entrando na conta da cigarrinha. Sim. Porque o que está acontecendo, esse milho safrinha, eu estou fazendo um levantamento agora de pulgões em armadilhas, e a gente praticamente, vamos dizer assim, de pulgões de cereais, a gente tem 40% de pulgão do milho, 40% de pulgão do sorgo, e o que sobra aí desses 20% são as outras espécies. Mas esses 40, 20 acontecendo no milho especificamente, ou no sistema, nas armadilhas. Tá, entendi. Quando você vai para a cultura do milho, basicamente é só Rhopalosive maíz. Aí no estágio inicial do sorgo, sempre foi o Rhopalosive maíz. Eu tive um experimento agora, o último, que o sorgo na época dele, né? E eu tive assim, uma experiência que eu nunca tinha tido antes, de ter 100% das plantas com infestação. E era um experimento muito grande. Mas aí com o Rhopalosive maíz. No início do desenvolvimento do sorgo. Ele sempre foi o principal no início do desenvolvimento do sorgo. E aí ele ocorre também nesse início do desenvolvimento do milho, né? Sim. E tem relatos de época de florescimento, que sempre foi tradicionalmente uma época de maior preocupação com ele, até porque antes de você ter os drones, você não tinha condição opção de aplicar. Exato. Então era a época que a gente preocupava mais com esse tipo de... Porque ele gosta muito do pendão, né? Sim. Ele adora o pendão. Tá ali docinho, tudo que ele quer. E em relação a espécies, o Melanaphis também tem sido bastante encontrado? Ele tá vindo pro milho? Não, ele é muito específico do sorgo. O que aconteceu com o Melanaphis aqui na América é que a gente já tinha o Melanaphis sacari. Certo. E o Melanaphis sacari e o sorgo, eles só são separados por por DNA. Molecular. Só molecular. Entendi. Então, assim, aí ficou no início
gerou muita dúvida quando ele chegou na América, nas Américas, no continente americano. Sim. E ele apareceu primeiro nos Estados Unidos, depois no México, depois no Brasil, Argentina. E só que agora, com os levantamentos foram feitos e coletando, a gente está... Basicamente, o que eu falo com o pessoal é assim, se tem altas populações em sorgo, é o Melanaph sorgue. Não, é uma forma de não vai encontrar alta população de Melanaph sacari em sorgos. No sacari, na cana-de-açúcar, é ele que tá ali. Agora, na cana-de-açúcar, aí falta trabalho para saber se o sorgo também... Mas é muito pouco os trabalhos dos Estados Unidos. Entendi. Aqui no Brasil, eu não fiz ainda nada, não sei se alguém já fez. Mas, assim, pelo menos do sorgo a gente sabe que se apareceu é ele. E ele é um inseto bem complicado, tem características dele ali que fazem com que seja uma praga muito severa. Por conta da transmissão das viroses, pela própria alimentação? Nesse caso, ele nem está associado ainda a nenhuma virose, pelo que eu sei, no sorgo. Na cana, sim. Na cana, sim. Agora, no sorgo, nada. Mas o problema é o seguinte, é um inseto que tolera mais temperaturas altas do que o normal dos pulgões. Certo. A fecundidade dele não abaixa em temperaturas que normalmente a fecundidade dos pulgões abaixa. Temperaturas acima de 30 graus, mesmo os pulgões mais adaptados à temperatura alta, como Aphis gossypi, Rhopalus fumaides, costuma ter uma queda. A dele permanece. Fica tranquilo, reproduz demais a 30 graus Celsius. Entendi. E a gente tem 2 espécies de parasitoides que ajudam muito a gente no controle biológico, mesmo sem a gente saber. Que a gente não faz nada e tem o benefício deles. Certo. Uma espécie, ela se adapta melhor a temperaturas mais amenas. E a outra espécie a temperaturas mais altas. E o que aconteceu com o Melanaph sorgue? Essa que adapta a temperaturas mais altas, ela não parasita o Melanaph sorgue. Então ele tá ali escapando, vamos dizer assim, por conta do ambiente e também pela ausência de um parasitoide que acontece de forma natural. Porque, por exemplo, se você for pegar o Rhopalus fumaides, ele fica cheio de parasitoide, essa época do ano cheio de parasitoide. Tem bastante, né? Eu tenho mostrado bastante pro pessoal, até o pulgão mumificado, enfim, toda a identificação, porque é incrível, mas tem muita gente que não conhece. Né, que não sabe, então acaba, eu falo, gente, é muito importante a gente conhecer, porque depois no direcionamento do produto, se a gente pode escolher um produto mais seletivo, que vai favorecer a ocorrência desses inimigos naturais, a gente tem toda essa preservação no ambiente e tende a um equilíbrio com uma facilidade maior, né? Exato. Aí você vê mesmo o Aphis gossypi, sempre com muito parasitoide, e tudo é o Lysiphlebus, a maioria das vezes é essa espécie, é Lysiphlebus testaceps. Tem produção comercial, gente? Então, infelizmente, o controle biológico no Brasil, ele está começando com insetos que pelo menos o alimento dele, o inseto que ele se alimenta, é criado em dieta artificial. Ninguém teve ainda peito suficiente para produzir em plantas, pelo que eu estou vendo até agora. Sim. O que tem, por exemplo, é da Tamarixia, né? Mas aí não é você não tem uma produção comercial de cooperativas. É mais, não é uma escala massal de fato, né? Que a gente consegue fazer. Você pensa assim, não, esse tanto de parasitoide custa tanto e eu preciso de tanto de lucro. Não é essa a intenção da Tamarixia. É diferente de um tricograma, um cotésia, teledombos e por aí vai. Então, pelo menos o que eu tenho acompanhado é que pelo menos o hospedeiro ele se alimenta de dieta artificial e aí o pessoal tem produzido. Ao contrário de outros países, na Europa se produz muita planta. Sim. Casa de vegetação aqui para nós não resolve tanto, né? A gente tem que abrir porque a temperatura fica muito alta. E até por questões do tamanho das áreas de utilização, né? Quando a gente pensa em Brasil, coloca aí na conta sorgo, milho, são milhões de hectares, né? Então... isso que você falou é até bem interessante, que quando eu comecei a acompanhar as empresas aqui, a gente já tinha informação da Europa. E na Europa, no Japão, assim, onde já tinha... Da Austrália, que eu não conheço bem. Mas era tudo em torno de 13, 14, 17 inimigos naturais cada empresa. Sim. E às vezes a empresa pequena com 15, 16 inimigos naturais. Aqui mesmo as grandes estão produzindo dois, exatamente. E não dá conta. Pausa nesse episódio porque eu tenho algo importante para falar para você, agrônomo de campo, RTV,
profissional que atua na área comercial. Eu tenho certeza que ao longo da safra você teve várias dúvidas em relação ao comportamento, à bioecologia das pragas, ao correto posicionamento de produtos, à estratégia que melhor funciona para cada situação, seja para o manejo de mosca branca, de cigarrinha, de pulgão, de percevejo ou de lagarta. Para você que quer se capacitar e sair à frente pensando lá no futuro, na próxima safra, a sua chance está aqui, na descrição do episódio. Clique no link e se inscreva para o primeiro workshop, A Rota do Manejo, que vai acontecer no dia 9 de abril, aqui em Uberlândia, um evento presencial no Noble Suites Hotel, onde nós vamos ter bastante tempo para discutir todos esses aspectos e tirar as suas dúvidas. Não perca essa oportunidade e se inscreva aqui no link. Eu estive em 2018 eu estive na Austrália. E aí fui levar algumas tecnologias que a gente tinha desenvolvido aqui, voltado para controle biológico, pensando mais em cana-de-açúcar e soja. E aí conheci algumas empresas lá e justamente isso. Eu fiquei impressionada, falei, gente, mas como assim consegue produzir, né, 15, 12 organismos. Europa, a mesma coisa, mas é justamente por isso, né? A utilização é muito diferente. Essa escala enorme que a gente tem aqui no Brasil acaba dificultando um pouco a escalabilidade do inimigo natural como produto, de fato, né? E se você tivesse uma cultura que, sei lá, 50% das pragas tivesse uma opção biológica, seria ideal, né? Às vezes você só tem uma opção biológica para cada uma. E aí você perde, né? Você vai colocar um parasitoide ali. Vamos citar o caso do próprio citrus. Tem uma aplicação de inseticida por semana, praticamente. Como é que você consegue utilizar, né, de uma forma mais aplicada ali em toda a lavoura, o inimigo natural? Mas a gente vai ajustando e, na medida do possível, vamos crescendo aí no biológico. Dentro do que o Brasil tá fazendo com muita excelência, né? Sim. A gente sempre quer mais, né? Com certeza. E teremos. Eu sou fã dos biológicos, acredito muito. Espero que a gente cresça aí em número de espécies, em área, né, tratada com os biológicos. Não só os macro, né? A gente tá falando de parasitoide aqui, mas os micro também estão avançando bastante, né? E aí, voltando pro pulgão em si, quando a gente pensa, vamos falar do milho, que vou puxar como é que é, a sardinha pra minha brasa, né? Eu não trabalho com sorgo, eu ia falar não trabalho muito, mas eu não trabalho nada com sorgo, é uma cultura que inclusive preciso conhecer mais. E no milho a gente olha aí para cigarrinha e pulgão como duas pragas sugadoras que tem a questão da transmissão das doenças, né? E em comum, vamos dizer assim, eles transmitem vírus, são viroses diferentes, mas algo que o pulgão tem de bem característico, que difere da cigarrinha, é justamente a transmissão não persistente desses vírus, né? Como é que o senhor vê essa questão acaba dificultando mais no sorgo, embora não tenha essa associação com as viroses? Como é que tá tudo relacionado, tudo isso? A alimentação, as doenças, enfim. O problema, eu nem sei qual é o do pulgão do milho, eu nem lembro se ela é não persistente, né? É não persistente. Então, quando você tem uma doença, um vírus não persistente, qualquer pulgão pode transmitir. A gente tem umas bandejinhas que a gente faz lá de sorgo, e o que deu mais foi a Aphis gossypii durante uma época do ano, porque tinha um algodoeiro perto. E ele também, então... Assim, o pulgão, ele tem uma característica o alado, quando ele tá com fome, ele vai pra luz branca. Certo. Ele ia voar pra cima, direção do sol, vamos dizer assim, de uma maneira mais grosseira. E aí ele migra. A hora que ele fica com fome, né? Aí ele é atraído pela cor amarela. E esses polífagos, eles não têm uma capacidade muito boa de identificar a planta hospedeira. Ele vai provar ela. Sim, a tal da picada de prova. Aí ele vai e prova. Se ela tiver com vírus, ele vê que não é o hospedeiro dele a partir do momento que ele provou. Às vezes deve beber uma água de xilema, uma coisa para recuperar o fôlego. Sim. E aí depois ele retorna voando procurando outra. E aí ele passa o vírus para porque nessa picada de prova já é suficiente para ele adquirir esse vírus. Ele suja o estilete de vírus, vamos dizer assim. Sim. Que é uma das coisas que é bastante curiosa, eu sempre como exemplo. Eu, particularmente, nunca vi nenhuma colônia de pulgão em mamoeiro. E um dos principais problemas que a gente tem é de vírus transmitido por pulgão e mamoeiro. Porque é só na picada de prova. E aí eles não se fixam, vamos dizer assim, na planta. Só vai ali, dá uma experimentada e vai para outro lugar. Eu, particularmente, nunca vi.
Mas Olha assim, só. é um Interessante. problema muito sério e você praticamente não vê colônia. Você vê só o Olha só. pulgão. O alado passa por Passa, ali e já passou, deixa a sua marca. mas só vê a virose, você não consegue ver. Entendi. Então, assim, é provável, né? É que o Rhopalosivum maides não está precisando muito de ajuda para poder transmitir as viroses no milho pela população que ele tem tido. Sim, altas. Mas, assim, existe a possibilidade, inclusive, de outros pulgões estarem envolvidos nessa transmissão. Isso é muito comum até. Caramba. Interessante. Assim, muita coisa que a gente ainda não sabe, né? Principalmente quando envolve comportamento e todas essas mudanças que a gente tem na agricultura em si, essa dinâmica e safrinha, muitas regiões terceira safra, e o inseto gosta de uma planta, gosta de outra, acaba deixando a gente em saia justa às vezes, né? Para conseguir manejar. E aí, agora eu vou entrar num outro tópico que confesso que me deixa bastante curiosa, que é a utilização de silício para o manejo dessas pragas, né? Como é que começou tudo isso e o que o silício de fato faz para contribuir com o manejo, pensando em pulgão? Então, quando eu estava em Lavras, eu tive a chance de trabalhar com o professor Jair também. E aí ele tinha a linha de pesquisa de silício, a gente sempre estava conversando e acabou que eu acabei publicando um artigo com ele, usando os parasitoides, né, com relação ao silício. E aí assim que eu cheguei em Uberlândia, como a maior diversidade de parasitoides está no sul do país, ou no sul de Minas, por exemplo, temperatura mais amena, então tem muito mais espécies de pulgões, espécies de parasitoides nessas regiões. Quando eu vim para cá, eu comecei a ficar com pouco material para pesquisa. E aí eu falei, pouco substrato. Eu tenho que mudar um pouco de área, porque eu preciso dar uma contribuição para a sociedade onde eu estou inserido. Perfeito. E aí o professor Gaspar Kondorfer me convidou a participar do grupo de silício e falou, não tem ninguém trabalhando com praga, só o Jair lá, daqui a pouco já está aposentando, não tem mais ninguém no Brasil. Certo. E aí eu falei, vou começar. Aí comecei a trabalhar e aí, estudando, né, um pouco do silício, a gente viu que as plantas que mais acumulam silício são as gramíneas. Quando você vai começar a trabalhar, se você vai trabalhar com uma planta que não acumula, você não sabe nem se o experimento deu certo. Porque você vai lá na testemunha e não tem diferença, né, da quantidade de silício da testemunha e do tratamento. Entendi. Então eu comecei a trabalhar com as gramíneas. Que aí eu falei, o experimento deu certo, tinha mais silício onde eu apliquei. Consegue medir isso, né, e quantificar o silício. E aí eu falei, não, vou trabalhar com as gramíneas que tem um pulgão. Certo. Que porque eu já junto o útil ao agradável. E o silício sempre aplicado via solo. Na verdade, a gente tem a possibilidade de aplicar ele via foliar, mas eu confesso que eu conheço muito pouco, e inclusive os testes que eu já fiz não tive muito efeito, porque a quantidade que aplica é muito pequena. Baixa, né? Para inseto, para você ter uma ideia, o que eu aplico no solo da fonte que é a mais barata, que ela substituiria o calcário, o preço do calcário, que é o silicato de cálcio e magnésio, eu tenho que trabalhar aí com em torno de 8 toneladas por hectare. 8 toneladas por hectare. Aí eu garanto que o experimento vai ter uma resposta com relação à testemunha. A partir de 600 kg de silício por hectare, que daria pouco menos de 6 toneladas por hectare, você já consegue ver resposta. Mas se eu for fazer experimento, eu vou fazer 800. Tem que ser, entendi. 8 toneladas. 8 toneladas. Mas, vamos entender agora, fisiologicamente, vamos dizer assim, no inseto, o que o silício vai fazer nele que ele impede o desenvolvimento, o inseto não fecha o ciclo? Inicialmente, né, quando os estudos iniciaram, a primeira coisa que chama atenção é que o silício ele é acumulado na parede celular. E então a planta fica mais rígida, mais espessa. E aí começou o trabalho com os mastigadores. Que é mais comum, né? Assim, a lagarta tem toda a questão do desgaste do aparelho bucal e etc. Exato. Agora o sugador para mim é novidade. E aí, assim, hoje já tem trabalhos mostrando até que o intestino médio tem rompimento por conta do silício. Por causa do silício, porque ele é como se estivesse comendo areia, né? Entendi. A planta faz uns acúmulos de fitólito de silício, que é basicamente uma pedrinha de areia. Então fica com várias pedrinhas de areia que ele não consegue, quebra a mandíbula e quebra para dentro também. E aí, quando começou o estudo com sugadores, o pessoal falou, bom, então não é só esse problema da barreira física. Justo. E aí começaram os estudos, inclusive tem um trabalho muito controverso do início lá do estudo de silício, que a pessoa
interpretou de uma outra forma e tudo, e hoje a gente já sabe que o silício ele atua se você tem a planta com uma nutrição boa de silício e ela sofre o ataque do inseto, as rotas metabólicas da resistência induzida, ela produz as substâncias em maiores quantidades e mais rápido. Eu já li algo sobre ácido jasmônico e etc. O ácido jasmônico e o outro, eu esqueci agora o nome. Mas enfim, são as duas rotas, sim. E as duas rotas são ativadas. Uma é ativada por mastigador, outra é ativada por sugador. São rotas diferentes. Sim. E aí eles têm uma série de produção de compostos diferentes. Que vão acabar... O silício acelera isso tudo. A planta ela faz isso com uma velocidade maior e em quantidades maiores. Entendi. Então a gente vê, por exemplo, a planta se defende muito melhor. Então você vê a fecundidade de pulgões às vezes cai para metade. Olha só. Se você der a chance de escolha, ele prefere ir para a planta que não tem silício. Inclusive postura de Spodoptera e de Atreia eu já testei, aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. Em milho, né? Sim. E desfolha de Spodoptera, redução assim de mais da metade. Eu já testei para Spodoptera também, junto ali a aplicação via foliar, junto com inseticidas químicos, e aí comparando ali o mesmo inseticida, a mesma dose com e sem silício. Uma diferença bem interessante, né, em termos de desfolha, e refletiu também em produtividade. Mas aí eu associei mais as questões físicas mesmo, né, tem a ativação das rotas, mas associei mais essa questão física mesmo do inseto. Para o sugador, fiquei pensando, o que vai acontecer? Então, porque como eu não faço trabalho ainda com a aplicação foliar, eu não sei, por exemplo, te dizer uma dose que poderia dar a resposta. Ainda não Sim, tem que ser bastante. Agora, com a aplicação no solo, foi o que eu achei melhor de fazer, até para evitar esse contato do produto com o inseto, né? Que também pode gerar algo e a gente não saberia exatamente... Exato, porque ali é reativo, você pode secar o inseto, né? Sim, é uma lixa ali, né? Exato. Vai fazer o inseto desidratar. E aquele efeito pode sair na primeira chuva, então por isso que eu não quis trabalhar por enquanto com essa tecnologia aplicada via foliar por causa disso. Pessoal, vou deixar aqui já o convite, porque aí quando tá público, não tem como recusar. Professor, vamos fazer um trabalho pra gente comparar tudo isso. Okay. Via foliar, tá vendo? Já falou ok. Depois nos bastidores eu conto pra vocês como é que foi, mas é um trabalho interessante, né, pra gente tirar conclusões. Uma coisa que eu tenho muita dúvida, assim, que a gente na universidade tem facilidade de fazer alguns tipos de trabalho e dificuldade com outros. Até pelo tamanho das áreas que a gente consegue fazer. Porque, por exemplo, os meus trabalhos, a gente não faz aplicação nenhuma de inseticida. Ah, tá. E aí o pau quebra, né? Sim. Os insetos fazem o que eles querem lá. Então, assim, numa área que tenha cultivo comercial... aí é mais complicado, não vai aplicar inseticida, as perdas seriam altas. Eu não sei o efeito do silício numa área que pode ser muito maior. Entendi. Porque você vai aplicar um inseticida, talvez você vai diminuir o número de aplicações. Sim. Talvez as respostas podem ser mais evidentes, inclusive em produtividade, porque a nossa produtividade cai, né? Porque você acaba tendo ali... Porque, assim, diminui o ataque de inseto, mas o inseto tá atacando, sim. E às vezes não é tão pouco, né? Muito interessante. Então, assim, essa área, em áreas comerciais, eu acho que... Eu não sei nem como é que o pessoal não usa o silício no lugar de usar calcário e ao invés de usar cloreto de potássio, não usa silicato de potássio, porque as respostas são muito boas. Talvez até por uma falta de acesso a essas informações, ao conhecimento, enfim, né? Não sei. E podem ter muitas outras coisas que interferem aí também, né? Mas são pontos interessantes. Essa fonte mais barata, por exemplo, que é o silicato de cálcio magnésio, o principal problema é você ter acesso a ela. Então, assim, aqui na região a gente tem Uberaba. Então, teoricamente tá fácil acesso, né? Fácil acesso. Então, assim, quando você tem o acesso, você consegue resolver. Então, acho até falta mesmo, na minha opinião, você vendo os trabalhos... Uma divulgação maior. Né? E se tem um efeito semelhante ao do calcário, você vai aplicar o calcário. Então, por que não aplica já com silício e tem o ganho que... E esse ganho muitas vezes vai ser invisível, né? Porque você não consegue medir isso só em produtividade, que tem a perda que você evita porque a população de insetos é menor. Entendi. Minha cabeça tá
borbulhando aqui de várias informações e bastante ideias para... Porque tem muitas respostas, né? Muitas perguntas para serem respondidas. Mas vamos trabalhar nisso e fazer, de repente, em áreas maiores para a gente conhecer, de fato, o impacto aí. Muito bom, excelente. E nesses trabalhos, não usa inseticida nenhum, mas o senhor tem alguma linha de trabalho também com inseticidas para a gente falar assim, que grupo químico ou ativos performam melhor no manejo desses insetos? Não, eu ali na UFA a gente tem o professor Fernando, que trabalha com Fernando Celoto, né, que trabalha com a parte dos químicos. E eu trabalho com os biológicos e com esse uso do silício. Mas a sugadora são os neonicotinoides, né? No caso... Não tem muito que fugir disso. Fosforado, tem uns clássicos ali que a maioria dos produtores já conhece também. Sim. Não fugiu muito do que a gente imaginava. É difícil. Eu tenho acompanhado, né, aí, as empresas, até pela proximidade, a pesquisa, enfim, ali na Juliagro. E a gente observa que são poucas as que estão trazendo alguma inovação, de fato, para pensando em sugador, né? Não é fácil o desenvolvimento de uma nova ferramenta química, biológica também não é tão simples assim. E até que para o biológico acho que faltam esforços ou mais gente trabalhando nessa área que, de fato, queira trazer algo para o comercial, né? Que nós somos poucos, né? Exato. Poucos... especialistas no Brasil ainda, apesar da pós-graduação ter aumentado muito, né? Mas empregados ainda são poucos. Que têm sua linha de pesquisa, que estão trabalhando. E isso dificulta muito, a gente tem muita lacuna, né? Exato. Entre as áreas ficam muito afastadas. Você vê a universidade, o tamanho dessa Universidade Federal de Uberlândia, ter 2 professores de entomologia aqui em Uberlândia. Numa região que a gente tem um polo. Um polo mesmo agrícola, que tem tudo quanto é tipo de cultura. Se eu tentasse abraçar tudo... Não tem como. É humanamente impossível. Mas a gente vai tentando fazer uma... Como é que é? Uma limonada de poucos limões. Aí do silício também, o que eu... Só para complementar. Claro. Os trabalhos, eu tenho feito alguns trabalhos agora com as dicotiledôneas. Então, trabalho com tomate, muito interessante. Com traço. E os resultados são parecidos também? Muito bons. Interessante. Para tuta absoluta e para broca pequena do tomateiro. Então, assim, só a gente está fazendo agora os primeiros anos, vamos ver o que vai acontecer. Legal. Cana-de-açúcar, alguma coisa? Porque o senhor citou o Gaspar, mas é o que tem mais. Cana-de-açúcar já está, praticamente eu não quis nem entrar, porque... Já está consolidado, vamos dizer assim. O efeito é muito grande. E é visível, né? Porque principalmente em broca, né, da cana. Sim. Cigarrinha da raiz, os trabalhos que nós fizemos, não conseguimos ver muitas coisas não, mas com relação à broca da cana é muito... É bem nítido, né? Bem nítido. De fato. E aí eu tô vendo o senhor tá com a camisa do Entomol. Entomol. Fala um pouquinho pra gente o que é o Entomol. Eu já vim com a camisa para não esquecer de falar do Entomol, que é o nosso grupo de estudos e extensão em entomologia agrícola ali da UFO, da Faculdade de Agronomia. E eu sou o coordenador do grupo, né? Na verdade, eu quero que os alunos que trabalhem, né? E aí a gente iniciamos os trabalhos em 2025 e estou com um grupo bom lá de alunos. 2025, é recente. É recente. Ano passado. Criado. Olha que legal. E aí a gente tá iniciando. Então a gente tem feito, esse final de semana, por exemplo, no domingo, nós vamos estar lá no Parque Sabiá, levando um pouco de informação sobre entomologia agrícola para quem passar lá para a sociedade. É muito importante esse tipo de atividade, né? Porque a gente escuta cada absurdo vindo das pessoas. E, claro, não tô julgando ninguém. Claro. Então, é nosso papel levar a informação correta para que esses absurdos não sejam divulgados, né? Então, e aí a gente tem esforçado aí, né? Para conseguir fazer algum evento. Até se alguém tiver com interesse em colocar a marca para dar um patrocínio para nós. Olha lá, pessoal, vocês que estão aí assistindo, vamos ajudar, porque é uma causa nobre e precisa de apoio. Não é muita coisa, só o coffee break e o pessoal já fica feliz. Pronto, tá vendo? Não, muito bom. Quem tiver interesse, aqui na descrição do episódio já tem o contato do professor, vou deixar também o link do grupo, não sei se tem algo nesse sentido. No Instagram.
Tá, então tá tudo aqui na descrição do episódio, vocês podem acessar para dar o apoio aí para as atividades. Teve uma aluna que entrou não vou me lembrar agora quem que é, mas acho que vai ter um evento, não sei, pessoal, vamos... Eu falei, não, pode contar comigo, só organizar a data e a gente tá lá. Mais difícil é organizar a data, né? A correria que a gente vive, mas nós estamos esperando você lá. Assim. Não, estarei, com certeza, vai ser um prazer poder contribuir. E aí esse grupo é formado por alunos só da pós-graduação? Não. Agora a gente tá basicamente com a graduação. Só Ele com a foi graduação. criado com a graduação. Eu vou começar agora, nessa segunda fase que a coisa está organizada, certo. A gente está conversando como que a gente vai colocar os alunos da pós-graduação. Entendi. Porque esses grupos foi um fenômeno que ocorreu aqui na universidade, quando o campus mudou para o Glória, que os alunos, inclusive gostaria de parabenizar os alunos da agronomia da UF por isso, porque eles começaram a montar grupos, eles começaram a fazer atividades extra classe, começaram a se organizar e eles só precisam de algum professor que seja tutor. Que dá ali as orientações. Exatamente. Eles têm os grupos muito bons, muito interessantes, com muita atividade. Que legal. É muito diferente do que eu já vi em outras universidades, né? É muito importante até... Bom, eu fiquei na academia por 10 anos e isso, lá em 2014, nós montamos um grupo em Londrina chamado GETROP, que era grupo de estudo de entomologia tropical, né, focando aí em algumas pragas mais específicas, soja, milho e cana, que são as culturas que eu mais trabalho. E essa participação no grupo prepara o aluno para a vida profissional. A gente observa, você pega na empresa, o aluno que chega vindo de um grupo, mesmo que seja um grupo que não vá ser aquela área que ele vai atuar, né? Ele já vem melhor preparado para lidar com colegas do trabalho, para trabalhar em equipe, para tomar iniciativa. Então é muito importante, né? Eles já... tomada de decisão já é diferente, porque Com o problema já ocorreu antes dele sair da universidade. Então, justamente, é uma boa definição. O problema já aconteceu antes. Ele já sabe como lidar ali em diferentes situações. Exatamente. Muito bom. Então, e para os alunos que estão assistindo o podcast e que quiserem fazer parte, como é que funciona? Então, a gente está, inclusive, fechando a seleção hoje, né? Que a gente tem seleções para a entrada de alunos a cada... pelo menos uma vez por ano. Quer dizer, tivemos o ano passado, agora a gente vai ter essa agora. Certo. E isso depende muito da demanda, né? Do número de alunos que saem, dos alunos que ficam. A gente não fixou um número ainda de membros, mas a hora que a coisa começa a ver que o grupo diminuiu, abre seleção. Aí abre seleção. Então para você que está assistindo, já passou, porque esse episódio está sendo gravado no início de março e vai para o ar daqui 2 semanas, provavelmente. Não dá mais tempo, mas fica o convite para acompanhar, né, professor? As atividades e quem sabe na próxima, né? E aí acompanhar a nossa página no Instagram, que a gente sempre divulga lá, quando tem seleção, quando já estiver próximo do período do próximo período. Próxima seleção já começa a ser divulgado lá. Muito bem, então acompanhe os trabalhos. E aí já partindo aqui, já estamos do meio para o final do episódio, eu tenho várias perguntas aqui, a gente foi comentando alguma coisa, né, ao longo aí da nossa conversa, do bate-papo. Só voltando um pouquinho, a gente falou dos parasitoides. Quando a gente pensa em microbiológicos, o que nós temos de opções no mercado para manejo de pulgão como um todo? Os fungos, eles são muito eficientes, né? Então a gente, infelizmente, no caso dos micro, a gente está vendo um único isolado em vários produtos, né? Então isso eu acho que é um problema. Sentido, sim, né? A gente tem Balvéria, que é só um isolado. Só isolado. Metarrise, só um isolado. E a gente tem uma diversidade enorme de isolados. Então, assim, o que eu espero como próximo passo do mercado é exatamente isso, começar a ter uns isolados que sejam muito bons para pragas que não estão sendo atendidas. Mas os fungos têm uma ação muito, muito forte em pulgões. Né? Perfeito. E uma pergunta, enquanto o senhor falava, eu fiquei pensando. Porque quando a gente olha para a pesquisa, tem muitos trabalhos com diferentes isolados, né? Tem uma bioprospecção até que interessante, pode melhorar muito, mas a gente tem uma bioprospecção ativa, vamos dizer assim, no Brasil. O que o senhor acha que falta para que esses isolados que estão ali na pesquisa ou na academia cheguem de fato no mercado? É uma pergunta bem difícil de responder, né? Porque assim, o mercado, a tendência que eu imaginava nessa área é que quisessem sempre inovação. Mas não está dessa forma.
uma vez que um produto deu certo, existe um monte de outros que vão em cima daquele mesmo isolado, daquela mesma forma. Sim. E assim, e acaba deixando um pouco de lado essa parte de tentar mexer com o novo, né? Sim. Então, assim, teria que fazer todo o processo ali de registro, que é caro. Justamente, esbarra nisso, né? Você tem que ir sabendo que uma vez que tiver lá disponível, as outras empresas podem acessar. E aí, então, eu acho que se a gente tivesse mais formas de fazer o acesso lá para que eles estivessem liberados, né, para registro com menor tempo, menor custo, talvez seria melhor a forma de você ter outros isolados. Sim. Mas a gente espera, né, as empresas que trabalham realmente com inovação, que têm recurso para trabalhar com isso, que comecem a colocar outros isolados, e daqui a pouco a gente tem um isolado que é muito bom para determinado grupo, tem um isolado que seria muito bom para outro grupo. Isso que eu sempre imaginei, Sim. Né? Desde o início, quando começou. Porque até a gente entende o fato de que, bom, lá atrás o IBCB 66... Tá, só tem ele, mas tá começando agora. A partir do momento que a coisa vai caminhando, a gente começa a enxergar que tem mais especificidade ou mais agressividade para um determinado grupo, né? Seja de Metarhizium, Bovéria, próprio Cordíceps, que tá vindo, né? Forte, com uma força bastante legal aí. Mas vamos ver o que acontece nos próximos capítulos, né? Imagino que vai chegar uma hora que as coisas os nós vão sendo desdatados. Sim. E as coisas vão acontecer mais. Querendo ou não, o controle biológico de forma comercial mesmo, aplicado, é muito recente, né? A gente está aprendendo muito com isso, até a questão de legislação, o próprio registro do produto, era junto com químico, não é mais, especificação de referência, tudo que está sendo ajustado e muito bem ajustado, né? Para que a gente consiga fazer o controle biológico crescer de uma forma mais efetiva, né? Porque não existia possibilidade de registro, né? Essa é a verdade. Você tinha que mandar o ponto de fusão de uma joaninha, então... E aí, como é que você faz isso? Era impossível o registro. Então, a partir do momento que foi possível o registro, a resposta foi imediata e a área foi só aumentando, as empresas começaram a utilizar. Inclusive foi até bastante rápido, né? A partir do momento que você teve a possibilidade de registro, né? Cresceu bastante. Agora, sim, é o segundo passo, o terceiro, o quarto, a gente vai estar aqui. É o caminho normal, exatamente. Como eu já disse, né? Eu sou fã de biológico e eu trabalhei bastante tempo com parasitoide, mas de ovos de percevejos. Telenomus podise, mais especificamente, meu doutorado foi com ele. E ainda não vejo ele, né, de forma comercial. É uma pena, porque, nossa, eu acredito demais nesse parasitoide. Até tem alguns amigos falando, não, você é muito utópica, isso não vai acontecer, mas eu tenho fé de que vai acontecer, a gente vai ter telenomos aí controlando percevejo em algum momento. Então, eu também, eu acho que eu tô no mesmo time seu. Que bom! Desde que eu li lá do Trisopus basalis, aquela coisa do início, eu falei, nossa, soja no Brasil com tem um potencial enorme. Aí a hora que parou lá, que o Trisopus e não pegava o marrom e o verde pequeno, e começou mais rapidinho, eles conseguiram resolver o problema. Sim. Parece que tá batendo na porta, né? A gente se esbarra muito no problema de criação. Né? A criação não tem uma dieta. Eu fico pensando, a gente tem várias iniciativas, principalmente na China, né? Ali década de 2010, 2015, trabalhos com a tentativa de um ovo artificial para o parasitoide, né, pular a fase de criação do hospedeiro. E isso é um grande problema ainda, então a gente acaba se esbarrando nisso, não conseguindo a criação em escala massal. Mas não é possível, né? A gente conseguiu já tanta coisa, não é possível que não vão conseguir criar esse parasitoide. Melhorou muito, né? A criação do marrom, né? Sim. Que já aumentou demais a produção de ovos, né? Eu não sei exatamente, você que trabalha com não sei exatamente o que aumentou aí de rendimento, mas parece que o rendimento foi tá muito maior do que já foi no passado. E a gente descobriu formas efetivas de congelar o ovo, de armazenar esse ovo. Então você consegue ao longo do ano ir armazenando e lá chegar na safra, fazer essa, né, o tombo ali da criação e produzir em maior escala. Mas tem vários desafios ainda para serem resolvidos. Mas eu acredito muito que isso vai acontecer. Espero que aconteça rápido. Também. Já tem quase 10 anos que eu defendi minha tese, foi 2017. Estamos em 2026 ainda e não mudou muita coisa. Mas quem sabe nos próximos anos, né?
Professor, partindo aqui então para a pergunta final do episódio, na verdade essa pergunta abre portas para muitas discussões, mas é um quadro que a gente tem aqui no podcast e que eu não aviso antes, então só sabe quem já assistiu algum episódio anterior, que é o Visão MIP 2035, onde o agro de hoje resolve... Vamos voltar. Visão MIP 2035, onde o agro do futuro resolve um problema de hoje. Trocando em miúdos, a pergunta objetiva é: o que nós temos de problema hoje que o senhor espera que lá em 2035 esteja resolvido? Qualquer área. Vamos falar então dos principais problemas fitossanitários que a gente tem, né? Que eu acho que é a cigarrinha do milho. Certo. Eu acho que a gente está caminhando para conseguir plantas mais resistentes às doenças. Certo. Eu acredito muito que a gente não vai chegar lá em 2035 com esse problema que tem hoje. Problema, porque eu acho que a resistência de plantas vai resolver. Então, se vocês pudessem voltar aqui e já passar para nós as variedades comerciais, né, os híbridos. Sim. E a gente já teria resolvido esse problema, eu imagino. Eu acredito muito nessa linha também do melhoramento genético de plantas, seja por meio de transgenia ou não, mas pelo menos uma seleção de híbridos, né, mais tolerantes. A gente já tem alguma coisa moderadamente tolerante, enfim, mas acho que isso pode avançar muito. E até puxando, eu falo que essa pergunta é para encerrar o episódio, mas abre mais um monte de perguntas, mais um monte de portas. O senhor tem visto alguma iniciativa em termos de RNAi, pensando nesses insetos aí sugadores, o próprio pulgão, enfim? Eu confesso que eu acompanho pouco, né? Tem muito pouco literatura a respeito. Tem pouquíssimas, Eu tenho até algumas coisas que eu tenho lá já reservado para ler, mas eu confesso que eu tenho acompanhado muito pouco. Não sei ainda que nível que está, né? A tecnologia relacionada ao RNAi para os insetos, para os pulgões, para outros sugadores, assim. Eu acompanho algo para percevejo, tem algumas iniciativas. Estados Unidos já tem produtos comerciais, inclusive, né, e que a gente não tem ainda no Brasil. Então, acho que logo isso deve chegar também próximo aí, pulgões, cigarrinhas, enfim. Vamos ver, são muitas possibilidades. O que a gente espera é que a gente esteja melhor do que está hoje, né? Sim, eu acho que a tecnologia ela é muito interessante, né? Se você conseguir silenciar lá um gene qualquer que você elimina o problema, né? Sim. Eu acho que mas é lento esse estudo, né? Nossa, é muita coisa para ser entendida. E assim, enfim, eu acho que é muito promissor. Vale a pena realmente ler a respeito e acompanhar, né? Acompanhar, com certeza. Muito bom. Professor, estamos chegando ao fim aqui desse episódio. Eu queria mais uma vez agradecer o seu tempo. Eu sei que é super corrido, né? E foi muito bom o bate-papo. Eu, pelo menos, aproveitei bastante. Já tem várias caixas abertas. Vamos falar depois sobre a realização e a condução desses ensaios para responder outras perguntas. E agora eu deixo um momento para o senhor se despedir dos alunos. Com certeza tem aluno assistindo. Eles vão, você que é aluno do professor Marcos, deixa aqui seu comentário. Fala, professor, eu estou assistindo. Me dá meio ponto na prova que eu não consegui tirar. Isso aí eles sabem que não tem, então acho que não vão pedir. Mas eu agradeço demais ao convite. Imagina. Fico muito feliz. A gente que está ali na universidade, nós precisamos também conversar, né, com a população, saber o que a gente faz ali, saber o nível dos nossos trabalhos, aonde eles estão indo. Eu gosto muito do que eu faço, né, dentro da universidade, ser professor, trabalhar com os alunos, trabalho com muitas mentes brilhantes ali o tempo todo e renovando a cada semestre. Então, legal. É muito bom. Então, espero que eles estejam vendo para eles ouvirem, né, que eles me fazem muito feliz também. E assim, legal. É uma oportunidade de a gente estar passando mesmo um pouco do que a gente executa. A gente fala muito para pesquisador e fala muito pouco para a população. Para a sociedade geral, como um todo. Exato. Então, muito obrigado pelo convite. Imagina. Muito aqui. Que bom, fico feliz. E eu fico até assim, fico muito feliz de ouvir, porque, como eu disse no início, né, a docência em si, a academia é algo que é fantástico para quem está, porque realmente gosta. E eu comento sempre que o próprio podcast meio que surgiu para
tampar esse buraquinho que ficou dentro do meu coração de não estar mais na sala de aula. É um momento de compartilhar muita coisa, né? Sim. E mesmo na posição de professor, que talvez hierarquicamente tenha uma diferença, é um momento que a gente compartilha demais e acaba sempre aprendendo muito, né? Então, muito obrigada, parabéns pela atividade, que bom que o senhor gosta bastante, que bom que tem todos esses alunos envolvidos, a sociedade com certeza agradece. Obrigado. Imagina. Eu agradeço a oportunidade. Que isso. Esperamos para próximas oportunidades. E para você que ficou aqui com a gente até o final deste episódio, meu muito obrigada de coração. Como sempre, deixe seu comentário aqui, curte, compartilha. Se você é aluno do professor Marcos, deixe seu comentário. Deixe também as suas sugestões de próximos episódios, próximos convidados, temas que vocês querem ouvir. Sempre tento atender, né, na medida do possível, todas as demandas. E é muito bom estar aqui com vocês, tá certo? Como sempre, até o próximo episódio. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo.